É isso aí, galerinha do Achei Santa Maria. Vamos nós para mais uma entrevista de um candidato aqui. Vocês sabem, a eleição do Conselho Tutelar é agora dia 1º de outubro e a gente está trazendo alguns candidatos aqui para se apresentarem, mostrarem um pouco do seu trabalho e qual seria o seu trabalho caso fosse eleito. Hoje nós estamos aqui com o candidato Kelsen Campos, que vai falar um pouco sobre ele. Kelsen, primeiramente eu gostaria de te agradecer pela participação aqui no quadro Achei Santa Maria Entrevista. Gostaria que você cumprimentasse o nosso público e, ao mesmo tempo, já se apresentasse. O seu nome, há quanto tempo você mora em Santa Maria, com que você trabalha. Ok, bom, pessoal, tudo bem com vocês? Quero agradecer ao Fabrício pela oportunidade da gente estar aqui, parabenizar também pela atitude, pela iniciativa. Isso é muito importante para que todos na nossa cidade conheçam um pouquinho de cada candidato. E um pouco sobre você, Kelsen. Qual o seu nome, com que você trabalha, há quanto tempo você mora aqui em Santa Maria? Bom, eu sou o Kelsen Campos, eu estou em Santa Maria desde nascença, né? Eu costumo dizer que a gente viveu aqui nas barracas, antigamente, nos chafarizes e etc., jogando as bolas. Então tem mais ou menos aí uns 30 anos que eu estou por aqui, né? Agora, Kelsen, a pergunta mais importante é essa segunda aqui. Por que a população de Santa Maria deveria, no dia 1º de outubro, votar em Kelsen Campos? Olha, eu me decidi lançar a candidatura, estava muito quieto lá na minha, mas assim, a gente apoiou muitas pessoas para o Conselho Tutelar durante muitos anos. Desde 2010 a gente vem apoiando colegas aí. E a gente vê que o Conselho Tutelar hoje ele está muito fora das escolas. A gente percebe que o trabalho preventivo ele não é realizado. Então essa é a minha intenção de entrar no Conselho Tutelar, é trabalhar juntamente com as escolas. A gente foi em muitas escolas conversar com muitos diretores, e esses diretores, a maior clamor deles é o seguinte: Kelsen, a gente precisa do apoio dos conselheiros aqui. A gente elege, a gente ajuda a eleger, mas infelizmente eles não aparecem posteriormente. Então, vendo as nossas crianças, as ações que a gente tem hoje, que são um pouco precárias, hoje, para você ter ideia, Santa Maria, por mês, são 15 denúncias de assédio sexual. Isso, as que são denunciadas, fora as que não são denunciadas ainda. Isso é muito perigoso, então a gente tem que fazer um trabalho preventivo. Temos que andar nas igrejas, nós temos que andar nas escolas, nós temos que andar onde tem pessoas, para a gente ouvir quais são as dificuldades dessas pessoas e poder atuar preventivamente dessa forma. Então, pela sua visão aí, só aquele trabalho de ficar lá esperando a demanda chegar não é suficiente, e você não trabalharia assim, pelo jeito? Eu acredito que não, porque se a gente trabalhar também atuando no artigo 136 do ECA, que são ali as atribuições de um conselheiro tutelar, atendendo às demandas lá no gabinete, mas a gente pode trabalhar isso preventivamente. Porque, veja, se eu tenho uma ação dentro de uma escola que a gente trabalha contra as drogas, eu estou prevendo e estou reduzindo o meu trabalho lá na frente. Então eu estou antecipando um incêndio que eu poderia estar apagando. Então a minha concepção maior é, primeiro, atender às demandas, que de fato são muitas e são necessárias que sejam atendidas, e posteriormente trabalhar junto às escolas. Pelo menos uma vez por semana estar indo nas escolas para entender o que está acontecendo com os alunos. Ali muitas vezes tem uma criança que está passando por alguma necessidade em casa e o seu desempenho escolar não está bom. Então a gente vai investigar, trabalhar também dentro ajudando a família, auxiliando a família na educação dessa criança, que é muito importante. As nossas crianças de hoje é o futuro do nosso Brasil. A gente tem que cuidar delas para que elas cresçam saudáveis, para que elas cresçam preparadas, para que sejam bons gestores lá no futuro. Porque aí a gente já não vai estar mais aqui, mas essas crianças vão sim estar preparadas, por isso a gente precisa defendê-las. Bacana, e realmente você tocou num ponto importante, dificilmente você vê um conselheiro fora ali do ambiente de trabalho, isso é difícil mesmo. Agora, Kelsen, você já tem experiência com jovens, já trabalhou, tem algum trabalho que você desenvolve com jovens e adolescentes aí? Veja, nos últimos 5 anos a gente tem atuado muito junto com as escolas, né? Com algumas ações, com aquelas contraturnos, né? A gente dá um apoio aqui, assim, na medida do possível também, porque a nossa agenda é muito cheia, mas eu trabalho desde os 13 anos com jovens e adolescentes nas igrejas, e pasme, o que mais a gente vê de jovens e adolescentes que vão para a igreja em busca de um socorro, em busca de uma solução de um problema familiar. Então a gente trata esses jovens dentro das igrejas para que esses jovens levem luz também para dentro das casas deles. Muitas vezes o pai está desempregado, a mãe está desempregada, e aí a situação da família é uma situação calamitosa. Então essas crianças a gente procura, primeiro, ensiná-las como obedecer o pai, obedecer a mãe, que isso é primordial, e seguindo assim as regras da palavra de Deus,
que a palavra de Deus nunca é demais, né? A luz de Cristo sempre é bem-vinda dentro de qualquer família. Kelsey, e caso você fosse eleito, você realmente conseguisse virar um conselheiro tutelar, o que a comunidade poderia esperar aí do seu trabalho? Como é que seria você como conselheiro? Olha, Fabrício, o conselho tutelar é muito importante, né? O conselho tutelar vai além daquelas portas ali que a gente vê daquele prédio. Então, assim, o que eu gostaria muito de trabalhar é com ações preventivas dentro das escolas, nas igrejas também. Porque quando o governo ele entra nessas entidades, ele consegue muito mais força para poder atuar e trabalhar. A gente tem muitos jovens, muitos adolescentes, muitas crianças na criminalidade. O que a gente vê de índice aí de uma criança de 11 anos cometeu um assassinato. Onde está alguém para poder ajudar aquela criança? Outro ponto importantíssimo, creches. Santa Maria, nós temos poucas creches. Eu fico comparando, a Samambaia nós temos 193 mil habitantes. Santa Maria nós temos 120 mil habitantes. Em Samambaia nós temos 29 creches públicas. E Santa Maria, pasme, nós só temos 5 creches públicas. Nossa. Isso é um absurdo, porque quando a mãe precisa sair para trabalhar, com quem que ela vai deixar o filho dela? Às vezes o filho fica na casa de um conhecido, de um parente, a gente não sabe quem é que entra lá e pode cometer um abuso contra essa criança, ou até mesmo essa criança ser solta na rua, sendo alimentada de questões que não são apropriadas para ela, até mesmo inseridas na violência, provando drogas e etc. Então a questão das creches, o conselheiro tutelar, ele constrói creches? Não, ele não constrói, mas ele requisita. E ele pode cobrar ao governo essas construções. Então nós somos carentes de muitas coisas que a gente pode sair dos portões do conselho tutelar e atuar juntamente da comunidade. E a propósito, Fabrício, é o seguinte, a gente questiona muito. Por exemplo, a pessoa chega para a gente e fala assim, você é candidato ao conselho tutelar? Eu tenho um candidato ou estou pensando em apoiar algum candidato. O que você me recomendaria? Primeira coisa que eu recomendo para essa pessoa é o seguinte, o conselheiro tutelar, ele vai cuidar das crianças da nossa cidade. Então você, que ainda está em dúvida na sua escolha em relação ao conselheiro tutelar, eu vou te fazer uma simples pergunta. Você confiaria deixar o seu filho? Você vai precisar fazer uma viagem de 1 semana, você não tem com quem deixar seu filho. Você confiaria deixar seu filho com o seu candidato ao conselho tutelar? Essa pessoa tem capacidade de cuidar do seu filho, de proteger o seu filho, de guardar o seu filho, assim como ele vai cuidar de várias outras crianças, de vários outros filhos, será que ele teria condição? Então isso é um ponto de mensuração muito importante que a gente tem que discutir. Então a gente ouviu um pouco aí sobre as propostas do Kelsey, né? Soube um pouco mais sobre o candidato, mas Kelsey, aqui o espaço não é grande o suficiente às vezes para saber sobre a história de um candidato. Sim. Se as pessoas quisessem te seguir, saber um pouco mais, tem um WhatsApp, tem um Instagram, tem um Facebook, como que as pessoas poderiam saber um pouco mais sobre você? Olha, a nossa atuação tem sido muito pelas redes sociais, principalmente pelo Instagram. Então você que quer seguir, quer conhecer um pouquinho mais, a gente fez vários vídeos, várias situações de propostas, várias situações de apresentação de quem nós somos. Então você pode seguir, @KelseyCampos. @KelseyCampos. E lá no nosso Instagram tem tudo que você precisa de informação. Beleza. Para finalizar então, Kelsey, não podia ser diferente. Olhe lá para a câmera, imagine que o seu público está ali na frente e peça o seu voto. Meu povo, pessoal de Santa Maria é uma cidade que eu guardo muito no meu coração. Tenho uma estima muito grande por essa cidade. Nasci praticamente aqui, vim para cá com 5 anos de idade. Eu gostaria de te convidar, dia 1º de outubro, de 8 às 17 horas, procure lá o seu ponto de votação. Não deixe de exercer a sua cidadania. Você é muito importante para o futuro das crianças. Mas eu nunca votei, não é obrigado a votar. Mas vá, é muito importante que você se preocupe com o futuro dessa garotada. Eu me coloco à disposição para você escolher o candidato que você quiser, mas eu estou aqui à sua disposição para trabalhar por essas crianças. Meu número é 23449, Kelsey Campos. Eu espero você lá, vamos fazer junto a diferença do futuro da nossa Santa Maria. Forte abraço. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o Kelsey Campos. A gente vai ficando por aqui. Depois a gente vai trazendo mais candidatos aqui para vocês conhecerem, beleza? Então é isso aí, galerinha. Achei Santa Maria na área. Falou! Um oferecimento Achei Móveis Usados. No Achei Móveis Usados você encontra móveis para escritório e diversidades. Mesas, cadeiras giratórias, armários, prateleiras de aço e muito mais. A loja fica localizada na CL 201, Avenida Alagados, Santa Maria Sul,
em frente ao posto Ipiranga. WhatsApp 99403 1220.